Eu não quero polemizar, hoje com relação à questão política, né, vou tentar fazer um comentário, neutro, mas é impossível, impossível, né, quando se fala de esquerda, quando se fala especialmente do PT, é impossível não lembrar da maior organização criminosa do planeta Terra. Eles conseguiram ser piores que a máfia italiana, Cosa Nostra, máfia russa, Yakuza, todo mundo junto, né, em termos de roubalheira. Isso é fato, isso não mudou nada. O fato da Lava Jato ter sido completamente, pelo menos por hora, destruída, não significa que a corrupção não houve, não houve, né? Os bilhões de dólares que foram bilhões de reais, mas que viraram dólares, é óbvio, estava tudo fora do Brasil, que foram roubados, né? E os bilhões de dólares que foram devolvidos, né? Porque com certeza foram roubados muito mais do que isso é fato, isso não muda, não muda a gente ter um ex-presidiário na presidência da República. Isso não muda. É um ex-presidiário. Ficou 500 e poucos dias preso, é o quê? Ex-presidiário, né? Ah, não é culpado, o STF absolveu. Não, Fachin, né, achou uma um fio de bombril na cueca, né, e falou: "É pentelho, é suruba, é gangbang", né, e anulou o processo, né? Foi isso que aconteceu. Então, por uma questão legal. Eu até estava comentando no React, a gente que vê muito filme hollywoodiano, né, e séries policiais, né, é revoltante, porque às vezes a gente está vendo o filme, né, não importa, ficção, a gente viu o cara matar 10 pessoas, né, e aí por conta de uma prova e, sei lá, não tinha mandato judicial, alguma coisa assim, o cara sai livre, né, sorrindo para a câmera ali, o diretor pega o sorriso sarcástico dele, né, mostra a cara de decepção do advogado, a decepção dos parentes das vítimas assassinadas, né? Enfim, você já deve ter visto isso uma porrada de vezes. E aí a gente que está assistindo o filme fica com o estômago revirado, né? Mas é filme e a gente sabe que no final vão pegar o cara. Foi o que aconteceu, foi uma questão técnica, né? Se era em Curitiba ou se era em Brasília, devia ser em Brasília. Só que como tudo começou lá em Curitiba, foi tudo um efeito dominó, né? Com relação ao Youssef, né? Que foi preso, foi pego e lavava o dinheiro, é, na maior das ironias, o escritório dele era em cima de um lava-jato, então esse é o nome do lava-jato. Foi vaza-jato? É, foi vaza-jato. Inclusive, durante todo o processo, né, se fez muitos paralelos, inclusive a própria imprensa que hoje está totalmente corrompida e entregue a narrativa foi vaza-jato, a própria imprensa, né, falava, fez sempre os paralelos com as operações Mãos Limpas da Itália, tá? E as operações Mão Limpas da Itália foi bastante estudada pelo Sérgio Moro, até mesmo antes da Lava Jato, Vaza Jato, né? E ele sabia que uma das coisas que o segredo do sucesso dessa operação lá foi justamente a publicidade, né? Ou seja, trazer a sociedade para o lado da justiça. E foi o que eles fizeram. Por isso que foi Vaza Jato, né? Mas foi só assim que conseguiram fazer as operações Mãos Limpas acontecerem, numa época que juízes eram assassinados, né? Como o Celso Daniel o foi, por exemplo, né? PC Farias também, ou seja, máfia queima arquivo, né? No mundo inteiro a gente sabe disso. Mas, enfim, aconteceu aqui com a gente o que aconteceu com as Mãos Limpas, né? Anos depois, não sei quanto tempo depois, o legislativo italiano acabou mudando as leis e matou aí, destruiu
a operação Mãos Limpas. Como agora o judiciário e agora também o executivo, né, através do PT e do dinheiro que tem para corromper o legislativo, deve continuar fazendo isso, tá? O mais irônico, né, é que ontem o Collor, né, ex-presidente super corrupto também, Fernando Collor de Mello, foi condenado a 33 anos, né? Pelo menos condenado ainda não, porque ainda não foram todos os votos dados, mas já tem maioria formada para ele realmente, se ninguém mudar de ideia, para ele receber a condenação e ficar preso e ser preso por 33 anos. 33 anos. Já transitado em julgado pela STF. Não tem para onde recorrer. Inclusive, não tem para onde recorrer em relação à dosimetria da pena, né? Ontem eu vi alguns jornalistas dizendo que a pena era muito alta, maior que de assassinato, né? Eu acho baixa, né? Porque a corrupção é um assassinato, né? Apesar o termo genocídio, né, está sendo usado de uma maneira, pô, igual carne de vaca, né? Que é um absurdo. Eu mesmo usei com relação ao Bolsonaro várias vezes, né? Não deixa de ser, acho que o fato da gente ter tido aí 10% das mortes no mundo, quando a gente tem 2%, 3%, sei lá, o 2 e pouco por cento da população mundial, não é normal, não é normal, né? Não é realmente normal. Então, mas de qualquer maneira, entrou no linguajar do dia a dia essa palavra genocídio, né? Próprios petistas, Gleisi Hoffmann, o Lula, dizendo que a taxa de juros brasileira é um genocídio da população, né? Porque sufoca a economia, blá, 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 aquele besterol que o ânus que eles têm embaixo do nariz, no seu rosto, insiste em defecar toda hora que tem um microfone na frente, né? Mas, para mim, genocídio mesmo é o que acontece no Brasil há décadas, né, por conta da corrupção. Imaginem quantos, né, quantos hospitais, UTIs poderiam ser eh, construídos, montados, equipados com todo o dinheiro que foi roubado, né, com os bilhões, por exemplo, da Lava Jato, né? Ao invés daquele energúmeno do Cid Gomes comparar, né, os juros brasileiros com o americano, que é triple A, e nós somos junk, né? Na categoria de investimentos, nós somos junk, perdemos todos os graus de investimentos que conquistamos graças aos superávites aí do boom da China, né, no início da década de 2000. Nós perdemos todos os selos de qualidade e não tem como a gente pagar o mesmo juros, né, que os Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca deu calote, né, e acredito que nunca dará desde a sua independência, né, desde 1772, 1776. Já a gente, desde 1822, quando a gente teve a nossa independência, já fizemos isso inúmeras vezes, né? Sendo que a última foi nos anos 80, quando a gente, o México, a Argentina, vários países aí endividados, né, em dólar, e o dólar explodiu, né, por conta, nossa dívida era dolarizada por conta do segundo, a gente vinha se endividando nos anos 70, primeiro pelos investimentos no milagre brasileiro, né, no governo militar, depois veio a primeira crise do petróleo em 73, depois veio a segunda crise em 79 com a Revolução Islâmica. E aí a gente não aguentou, a inflação disparou. O fato é que, cara, eles estão destruindo a Lava Jato, caçaram o promotor da Lava Jato, né? Caçaram o mandato dele, do procurador,
e no dia seguinte condenam um cara, né, que foi pego durante a Lava Jato através de delação premiada. E o cara foi caçado por conta disso. Cara, isso aqui é distopia do caralho, meu. Pior que 1984, essa porra. Que distopia do caralho. Desculpa a palavra, mas inacreditável. Inacreditável, né?